Olá, eu sou o professor Eulálio Figueira, sou professor do Departamento de Ciências Sociais, da área de Ciência da Religião, que pertence para a Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo. Nós estamos hoje nos encontrando aqui, temos dois alunos, dois estudantes de História, são estudantes do sétimo período, portanto terceiro ano, são estudantes da licenciatura, estão aqui já, a gente costuma brincar, já quase botando a mão na porta de saída, mas o programa que nós estamos aqui tratando, com o nome do programa Veredas, é um programa que está diretamente voltado para os alunos, inicialmente os alunos de Ciências Sociais. A ideia exatamente do programa é estar apresentando para os estudantes, tá? Seja os estudantes que já estão frequentando o curso, portanto cursando os estudos dentro da Faculdade de Ciências Sociais, seja para aqueles estudantes que estão lá ainda no ensino médio, pensando que carreira seguir, que caminho trilhar, e muitas vezes sem ter ainda uma definição do que como organizar a sua vida e orientar os seus estudos. Então, esse programa tem exatamente essa função. Por um lado, mostrar o que é que as ciências sociais, o que é que os cursos da Faculdade de Ciências Sociais podem oferecer tanto para eles estudantes, né? Mas também é proposta do programa mostrar o que os estudantes que já estão aqui na universidade, que já estão na faculdade, do curso de História, do curso de Ciências Sociais, do curso de Relações Internacionais, tá? Mostrar de fato o que os estudantes estão fazendo, como é que eles já estão, de uma certa forma, colocando em prática o que eles propõem, o que eles apresentam. Então, de fato, esse é o espírito, né? E também, por sua vez, a motivação, tá, que nós observamos aqui, né, com relação a esse programa. Então, temos aqui à minha direita o Fernando, e a seguir à direita do Fernando, a Bruna, né? A conversa que nós vamos ter hoje é exatamente para que o Fernando e a Bruna nos mostrem, falem sobre um projeto. Um projeto, eu não diria inusitado, porque talvez a palavra pode ser um tanto ou quanto estranha, mas eu diria um projeto muito interessante. O título do projeto é Construindo Pontes, da escola pública à licenciatura em História, né? Então, eu acho que esse programa, se nós olharmos esse projeto, se nós olharmos para o próprio título dele, né, ele, digamos assim, meio que incorpora, tá, algumas, não só ideias, mas ele incorpora algumas dinâmicas que, no meu entendimento, essas dinâmicas, elas são, para além de ser atuais, podemos dizer que elas são dinâmicas importantes para, digamos assim, eu diria, não só a formação intelectual, assim, das novas gerações, mas ele é importante porque, no meu entendimento, ele espelha e nos mostra, portanto, aqui uma realidade que é a realidade da nossa sociedade e, muito diretamente, a realidade da nossa metrópole, que é São Paulo. Então, eu vou passar a palavra ao Fernando, passar a palavra à Bruna, talvez colocando aqui eu não diria talvez uma pergunta, mas um ponto para nós começarmos a conversar. Quando vocês pensaram nesse projeto, quando vocês começaram a discutir, quer dizer, o que estaria compondo esse projeto, eu sempre disse, vocês devem ter tido uma motivação, um conjunto de motivações.
Tá? Talvez o que eu vos lançaria aqui, talvez muita gente se pergunte, não apenas só o que fazer, mas o que motiva o projeto. Qual é o espírito desse projeto? Qual é a motivação que vos levou, portanto, a elaborar, a propor esse projeto? Sim. Eu queria, antes de mais nada, Bruno, professor, agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito importante esse tipo de programa, de oportunidade que a PUC traz para os estudantes. É uma aproximação com a universidade e mostra muito como tem uma vida efervescente aqui dentro. Tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente esquece, né? Mas eu acho que esse tipo de programa é fundamental para manter esse espírito vivo PUCiano que o senhor falou, né? De continuar a produção do conhecimento e se aproximar da comunidade. E vou deixar agora a Bruna falar qual foi a motivação, né, para o nosso trabalho. Eu acho que vem exatamente dessa questão da vivência que nós temos aqui. Então, ele veio exatamente a partir de uma matéria que nós temos de projeto de extensão, que é ministrada pelo nosso professor do Departamento de História, o professor Lauro Avila. E ele, a intenção da matéria é que a gente tenha um diálogo entre a sociedade e a universidade, que às vezes pode não ter alguma conversa tão aberta. Então, esse é o objetivo, que os estudantes reflitam sobre isso, criem projetos e efetivamente façam com que eles aconteçam. Então, ele nasceu ali e foi muito ajudado pelo professor Lauro. E também a partir de conversas entre nós e com um outro professor nosso também do Departamento de História, que é o professor Alberto Schneider, que em uma aula dele a gente conversou bastante sobre como essa vida que nós temos aqui na universidade, ela precisa ser ampliada para uma abertura maior, para que outras pessoas possam vivenciar também. Essencialmente também a questão da formação de professores, né? Que seria o nosso curso de licenciatura. Então, ele nasce nessa ideia de que outras pessoas, mais pessoas, possam ser abraçadas por um curso que é tão rico e tão de altíssima qualidade que nós temos aqui na PUC. E sempre mantendo, professor, algo que a gente sempre conversa, que é reafirmar esse vínculo social entre a PUC, a sociedade, os estudantes, os professores. A história da PUC está muito relacionada com a luta democrática, né? Com a luta pela educação, pelo acesso à educação também. E a atuação filantrópica, né, de ajudar o próximo. Então, eu acho que tem tudo a ver também com a PUC, esse projeto. E acredito também que, como a gente pode falar, que essa luta da PUC ela pode ser estendida para a sociedade cada vez mais, né? Então, trazendo mais estudantes e criando essas pontes, eu acho que é fundamental. Então, nossa ideia é essa. Eu acho que tem uma questão interessante que vocês estão colocando, isso aqui nos levou a primeiro, quer dizer, a pensar em um projeto que e aí é interessante essa ideia a terminologia ponte. Então, eu preciso estabelecer uma ponte. Quer dizer, a ideia de que a universidade, ela é universidade no sentido em que ela produz pontos. Né? E aqui vocês colocam exatamente nesse entendimento, quer dizer, aqui uma ponte, tá? Vocês mesmo colocam, né, como uma ponte que ela tem como função uma reafirmação, tá, de uma responsabilidade, um vínculo, portanto, social, né? Quer dizer, a universidade, ela tem... De pensar a sociedade mesmo. A gente, professor de licença, né? A gente nunca pode perder essa ideia, que a universidade ela não é uma empresa, ela não visa o lucro, né? Ela visa você pensar a sociedade, você entender o que a comunidade precisa, propor soluções, problematizar situações, identificar quem que compõe essa sociedade. Então, é um saber profundo, constante, mas transformador. Então, é realmente isso, assim, é a ideia da responsabilidade social que a PUC sempre teve, que a gente quer que continue assim para sempre, porque é isso que mantém a PUC sendo essa universidade que se diferencia das outras universidades privadas, principalmente, né? Aqui eu acho que tem, não sei se a Bruna, ela tem tem esse encadeamento, essa visão, quer dizer, quando vocês trazem então, essa ideia de que o projeto ele surge dentro dessa compreensão de que é preciso estabelecer um elo, tá, entre a universidade e a questão social. Pensar essas questões, discuti-las, propor soluções, seja
da própria transformação da sociedade ou da solução dos problemas que a sociedade apresenta. Eu acho até que uma ideia que você, Fernando, trazia, que era essa ideia de uma luta social. Tá? Portanto, de que não é apenas só discutir, refletir essas questões, mas é substancialmente lhe dar respostas. Tá? Claro. E aí um pouco portanto, digamos assim, no vosso projeto, quer dizer, me dá um pouco essa ideia de que o projeto ele traz talvez aqui um grande problema, e aqui eu queria ouvir um pouquinho vocês, né, sobre trata-se de um projeto que vai falar e que vai lidar com as questões que dentro da sociedade tocam os problemas da educação. Claro. Tá? É um projeto voltado para a licenciatura, Claro. voltado para a licenciatura de História, mas que a gente pode ampliar. Claro, Tá? Uma vez que é uma questão, tá aqui uma questão efetiva, quer dizer, é como pensar e como observar a questão da educação. Muitas vezes se ouve isso, não, a universidade ela é um lugar de elite, ela é um lugar de uma classe privilegiada. Então aqui eu teria uma questão talvez para vocês, como é que vocês pensam isso? Será que de fato a universidade ela é efetivamente um lugar de elite? E isso tem a ver com uma discussão outra, que é a discussão de nós olharmos a educação como ela é um direito ou ela é um privilégio? Sim. Muitas vezes a gente pensa até num pensamento mais técnico, né, que a educação ela é um direito porque ela está prevista na Constituição, como um direito fundamental, um direito social. Só que, na verdade, é um direito, muitas vezes é encarada como um privilégio, porque quem tem mais condições financeiras acaba tendo mais oportunidades, inclusive em universidades públicas, né, porque paga os melhores cursinhos, conseguem chegar lá. Mas continua sendo um direito que precisa ser implementado por políticas públicas, por projetos sociais, como esse que a gente vai propor daqui a pouco, vai apresentar. Então, é um direito, mas muitas vezes também é visto como um privilégio social, porque quem tem mais condições acaba chegando nas melhores vagas ou ingressando nas melhores universidades, né? Essa é a minha visão, assim. Então... E por isso mesmo que a gente pensa em focar em que as vagas que sejam ofertadas sejam para pessoas da escola pública. Então, para que crie, assim, pegue o ambiente, pegue sempre o grupo de pessoas de baixa renda para que elas possam ter a oportunidade de estar aqui, algo que às vezes não é muito considerado por elas, exatamente pela questão financeira. Então, privilegiar esses grupos é o objetivo do projeto. Legal, Bruno, você já começou a entrar Sim. exatamente naquilo que é o projeto. Eu vos queria convidar um pouquinho a vocês apresentarem, quer dizer, qual é, né, assim, qual é até olharmos um pouco onde é que ele se coloca, qual é a justificativa dele, por que de fato esse projeto, ele diria assim, ele tem uma competência, tá, na medida que ele vai responder a alguma coisa. Quer dizer, ele vai trazer, ele vai se apresentar como algo que vai responder não apenas só a uma demanda enquanto ausência, mas vai responder a um problema sério, um problema crucial da sociedade. Tá? Então eu os convidaria, daria para vocês nos fazerem um pouco que projeto é esse? Quer dizer, como é que ele está estruturado? O que vocês de fato querem entregar, digamos, desse termo, entregar com esse... Já entrando, professor, para explicar o projeto, eu acho que vale a pena a gente trazer um panorama que muitas pessoas acabam não tendo acesso a esse dado, que é um dado do Instituto Semesp, feito em 2022, que ele fez um levantamento que até 2040 há uma possibilidade de ausência de 235 mil professores no ensino médio e fundamental. Então é um déficit enorme de professores para formar outros profissionais e isso vai acabar prejudicando a sociedade como um todo, né? Então, pegando essa situação também, além das conversas que a gente teve aqui, a gente pensou em propor então um projeto que tem um objetivo muito claro, que é fornecer as vagas remanescentes, as vagas que não foram preenchidas no vestibular de licenciatura de História da PUC, para os estudantes de escola pública, formados pela escola pública.
Então, seria esse o objetivo fundamental, né? Direcionar essas vagas que sobraram por os estudantes formados na escola pública, destacando esses grupos socialmente minorizados, né? Mas que são a grande maioria da população, né? Os pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, de baixa renda. Então, todas essas pessoas também estariam incluídas no projeto, no coração do projeto, né? Eu acho importante também a gente falar que esse projeto ele não trata dessas bolsas que já existem na PUC, né? Com essas modalidades que já existem. Mas, na verdade, ele trata dessas vagas ociosas que não foram preenchidas no vestibular. E que tem como um diferencial, e aqui a gente até puxa a sardinha, que foi algo que a gente identificou como muito positivo para a instituição, é que ela não gera um custo adicional para a instituição, porque ela trabalha já com a infraestrutura e o corpo docente que já existem. Então, o projeto é basicamente esse. Também tem um exemplo muito legal para apontar desse projeto, que, por exemplo, no curso de História, a cada turma que ingressa, tem de 22 a 25 estudantes e a capacidade total que a gente está pronto para receber é de até 40 estudantes. Então, a gente fala aí de uma média de 15 vagas que poderiam ser preenchidas para aumentar o acesso à educação dessas pessoas, mas também para dar mais visibilidade para o curso e para a própria instituição, porque é um grande projeto, né? Então, e isso poderia inspirar as outras áreas, eu acho que poderia ser abraçado por todo o departamento de Ciências Sociais também, porque eu acho que tem tudo a ver também, nesse sentido, com a própria missão institucional da PUC, né? Então, sim, e trazer essas pessoas também vai dinamizar o curso, vai trazer mais diversidade, vai trazer mais oportunidade de acesso, de uma acessibilidade, uma maior democratização do acesso à nossa universidade, né? E esse projeto a gente foi discutido com o Departamento de História, que foi abraçado muito fortemente, os professores estão muito envolvidos também com o projeto e com a preocupação que nós tivemos em refletir sobre ele. E não só, mas como o Departamento de Ciências Sociais como um todo, né? Então, o projeto ele vai sendo discutido cada vez mais e sendo ampliado cada vez mais e a gente vai vendo o recebimento de todo mundo de maneira muito positiva. Sim. Então, a gente espera que continue caminhando dessa forma. E a gente espera muito também pelo apoio da Fundação São Paulo nesse sentido, né? Porque como a gente, eu não sei se é porque a gente está tão envolvido, os professores se envolveram tanto, mas a gente acha que tem o coração da PUC nesse projeto, né? Quer dizer, você está pensando na comunidade, você está pensando em trazer esse valor social para dentro da universidade, para produzir mais conhecimento, para se aproximar mais. Então, só tem coisas boas, assim. E você não vai estar gerando um impacto financeiro complicado. Então, eu penso que nesse sentido, e também tem muito a ver também com a própria história da PUC, da doutrina católica, de ter uma liberdade de investigação, de pensamento, e também da função social da educação nessa esfera, né? Então, eu acho bastante importante mesmo e a gente tem muito orgulho de participar desse projeto, né? Sim, e como parte também da preparação do projeto e de todas as reflexões que nós fizemos, nós visitamos bastante o cursinho popular que a PUC tem, que é a comunidade aqui dentro, que é a né? comunidade aqui dentro, que já é esse diálogo, né? E nós conversamos bastante com os estudantes, buscando quais eram os interesses deles, quais áreas eles gostariam de cursar, né? E existiam pessoas que estavam interessadas nas humanidades e também na área de história, e eles falavam para nós como eles às vezes não viam a possibilidade de estar em faculdades, universidades particulares, privadas, por conta dessa questão financeira. Então, ou às vezes eles nem consideravam tentar bolsas. Então, eu acho que eles saberem que existe essa possibilidade faz com que eles venham mais e tentem mais. E então eles consigam chegar até aqui. E eles já estão aqui dentro, eles só não passaram no vestibular ainda. Né? Então, e dentro de que há uma... Dentro daqui do nosso projeto, assim, eu entendo que existe aqui algumas barreiras a serem transpostas, claro. Né? Sejam talvez as próprias barreiras, um pouco às vezes das dificuldades que você vai encontrando, quer dizer, como é que você vai conseguindo ir criando esse espaço, tá abrindo esse espaço para a entrada, portanto, desses alunos, mas eu acho que existem muitas vezes alguns entraves que eles são externos. Sim. Quer dizer, que é como é que
portanto, esse conhecimento dessa dinâmica da entrada, da possibilidade da entrada do aluno dentro do espaço da universidade, como você mesmo, Bruna, estava colocando, muitas vezes tem alunos que nos dizem, eu não vou entrar, não vou conseguir entrar numa escola, numa universidade privada, tanto particular, do tipo da PUC, talvez porque não existe exatamente esse saber. Essa ponte, né? Essa ponte. Quer dizer, essa necessidade de produzir essa ponte. Então, porque minha questão, assim, óbvio, quando vocês pensaram isso, deve estar um pouco no vosso horizonte, como é que vocês pretendem, de fato, não só fazer essa ponte, eu vou usar aqui uma metáfora, mas permitir que essa ponte continue transitável. Né, que ela não tenha lá não caia, né? Não caia, acho que é uma questão. E outra questão é que alguma coisa, alguém não põe ali algum objeto que impeça esse trânsito, né? Quer dizer, e a ponte ela tem isso, ela sempre tem uma ida e uma volta, né? Então, quer dizer, eu acho que essa talvez seja a grande questão, que é alguém que possa dizer, bom, e aí, como é que nós vamos levar, como é que nós vamos chegar a esse, portanto, a esse aluno que nós queremos informar? Como é que isso é possível? Como é que vocês estão pensando? A gente pensou muito na visita às escolas públicas, para a gente poder conversar diretamente com esses alunos, seja nós ou pessoas envolvidas no projeto, para que eles saibam dessa possibilidade, não só em escolas públicas, mas também em cursinhos, que são pessoas que estão voltadas com muito foco para entrar na universidade, né? Então, basicamente, nós irmos até eles também, para que eles possam saber por nós mesmo essa possibilidade, né? Além de também, claro, existe uma divulgação pela faculdade para isso também. Sim. Né? É muito importante essa parte da universidade, professor, porque tem, aqui na PUC eu sei que tem também, pelo menos na área de História, um grande banco de dados sobre os ex-estudantes que se formaram no mestrado, no doutorado da PUC, e grande parte desses estudantes, eles trabalham em escola pública, eles são professores municipais, estaduais. E a gente tem o contato e tem esse vínculo interno também. Então, atualmente a gente tem usado até desse banco de dados informal, de quem está no mestrado, no doutorado, para os nossos estágios que a gente faz em escolas. Então, e eles já viraram novas pontes, eles falaram, olha, quando esse projeto que a gente conversou com a pós-graduação também. E todo mundo abraçou, falou, quando vocês colocarem em pauta esse projeto, eu vou levar para os meus estudantes da escola pública, para a minha sala, porque tem gente lá que quer ser professor. Então, existe esse universo interno na própria PUC, esse banco de dados, esse levantamento, que também ajudaria, além disso tudo que a Bruna falou, né? Que também leva em conta as redes sociais, a divulgação. Então, a gente tem bastante, são tentáculos, né? E a gente consegue abraçar isso. Porque eu acho que tem aqui uma outra coisa dentro do projeto de vocês, que assim, eu olhando para o projeto e olhando para aquilo que vocês estão colocando como objetivo do projeto, eu acho que tem aqui uma questão que ela precisa ser discutida, e ser discutida, eu diria aqui agora, não externamente, mas internamente à universidade. Quer dizer, como é que, de fato, a universidade, vocês como estudantes de história, que estão aí, digamos assim, a ponto de encerrar, eu diria assim, a vossa estada na universidade, como é que vocês veem, de fato, essa responsabilidade da universidade primeiro, com a formação de novas gerações? E aqui tem uma questão, o tempo todo, acho que valeria a pena a gente gastar aqui um minutinho ou dois, sobre exatamente essa realidade. Quer dizer, que é a realidade da sociedade, da nossa sociedade, onde você tem pessoas que estão dentro da universidade e você tem pessoas que estão fora. Tá? Então, acho que quando eu coloquei aquela pergunta, como fazer para levar esse projeto
dar essa informação para esses estudantes, eu acho que a grande questão é essa, é como estimular esses estudantes a dizer, não, eu posso. Tá? Eu posso entrar na universidade. Ela também é para mim. Isso não é alguma coisa que está longe de mim. Ela não está longe por algum outro motivo. Sim. Professor, isso é fundamental. Trazendo mais para o nosso lado da história também, vale a pena a gente sempre estimular a história do próprio estudante. Muitas vezes ele acha que ele não faz parte desse contexto que a gente vive, que ele não tem tanta importância assim. Então esse estímulo tem que vir desde a escola. A gente estava comentando um pouco antes que nas escolas geralmente tem muita gente com interesse na história, todo mundo gosta, mas às vezes o próprio professor, pelos desafios sociais, ele não estimula tanto esse estudante a seguir por essa área. Então a gente trabalha muito com uma visão diferente, de estimular, dele contar a própria história, da história da família dele e perceber como isso tem um impacto social e toda a história teve um impacto social sobre ele, né? Então a gente pensa muito nesse sentido também, né? Sim, acho que a partir do momento que eles entendem que existe um sentido em aprender aquilo, aquele conhecimento, ele pode fazer um sentido na vida deles, eles mudam a percepção, principalmente quando eles não estão só analisando a história de fora, mas quando eles se colocam como protagonista, sujeito da história, como sujeito da história que eles vivem, do bairro deles, da cidade deles, da família deles, né? Sim. E isso pode se aplicar a todas as áreas do conhecimento, né? Porque a gente acaba tendo um pouco de tudo dentro da gente, mas muitas vezes a gente não exterioriza isso, então fica ali escondido, pensando que você não tem essa importância, mas você pertence mesmo a essa história, a esse espaço social, né? Então eu penso nesse sentido também. Legal. Nós estamos já aqui nos encaminhando ao final do nosso bate-papo. Acho que muita coisa tem daqui para, como a gente costuma dizer, muita água corre debaixo dessa ponte. Esta é muita água para a gente, mas isso é um começo. Tá? Claro. E eu quero exatamente aqui, em nome da própria, assim, do departamento, da faculdade, está dando os parabéns a vocês, tá, pela iniciativa. O departamento está à vossa disposição para nós auxiliarmos e contribuirmos naquilo que for a nossa responsabilidade. Tá? Portanto, é algo que estamos juntos, nós não podemos pensar que existe, e a PUC ela tem exatamente isso. Tá? É uma universidade que ela, claro, como qualquer outra universidade, tem os seus problemas, como a gente diz, os seus perrengues, tá? Mas ela tem isso que eu acho que é interessante, perceber que nós somos uma comunidade. Claro. Quer dizer, uma comunidade que nós construímos as coisas junto, tá? Elas não são separadas. Então, assim, eu acho que tem um dado aqui, eu gostaria de deixá-lo bem centrado, que é exatamente esse espírito, tá, eu diria, da intervenção real. Quer dizer, o estudante, vocês são a mostra exatamente disso com o projeto. Eu não preciso dizer, não, eu só vou começar a trabalhar, só vou começar a aplicar aquilo que eu estou aprendendo quando eu tiver o diploma na mão. Não, eu já posso começar a fazer isso. Quer dizer, a universidade ela estimula isso. Muitas vezes há uma necessidade também do estudante meio que sair da cadeira, tá? Se levantar. Eu quero agradecer a vossa contribuição, a vossa disponibilidade, o vosso bate-papo. E assim, eu estou aqui torcendo para que, de fato, o projeto se efetive e vamos para frente. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado, Bruna. Obrigado. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Obrigada, professor.